Olá, crianças! Hoje nós vamos estar fazendo a correção das nossas atividades, aquelas que vocês já fizeram sobre o gênero textual propaganda e sobre advérbios. Isso mesmo. Então, antes, procure aquele lugarzinho reservado, aconchegante, silencioso, pegue todo o seu material e vamos à nossa correção. Isso mesmo. Então, na página 10, você fez a análise de uma propaganda. E sobre esta propaganda, nós temos aí aquelas perguntinhas que vocês já responderam. A primeira questão, como você já sabe, você fez aí algumas perguntinhas que são orais, o que eu disse, o que a tia disse para vocês estarem analisando cada uma delas, que resposta que vocês dariam para cada uma e depois seguir com a atividade. Então, nós vimos que a propaganda é uma mensagem publicitária que divulga produtos, ideias ou serviços e que geralmente ela é composta de texto e imagem. A imagem, ela pode ter uma função essencial, complementar ou simplesmente decorativa. Quando é que a imagem é essencial? Quando ela ocupa quase todo o espaço e transmite a maior parte da mensagem. Quando ela se integra ao texto para compor o significado total da mensagem, ela é complementar. E quando apenas ornamenta e enfeita o texto, ela é decorativa. Certo? Então, a segunda questão. O que está sendo anunciado nessa propaganda? Revistas de histórias em quadrinhos. É isto que está sendo anunciado nesta propaganda. A terceira questão. Leia apenas o texto da propaganda sem observar as imagens. Somente o texto. O texto que diz as melhores aventuras do personagem mais pirado da turma. Se fosse apenas o texto, sem as imagens. Só o texto é suficiente para transmitir a mensagem? Por quê? Então, como sugestão, nós temos aqui que não. Não. Se forem retiradas as imagens, a mensagem ficará incompleta, pois o leitor não saberá a que produto a propaganda se refere. Nós só sabemos que o produto que está sendo anunciado aí são os almanaques do personagem da Turma da Mônica. Louco, nós sabemos disso por conta das imagens. Certo, crianças? Então, vamos lá. Continuando, nós temos aí, olha, a quarta questão. Deixa eu te ampliar aqui para ficar melhor. Para nós. Então, a quarta questão, olha. A quarta questão te pergunta: qual é a função das imagens nessa propaganda? É uma função essencial, complementar ou decorativa? É uma função complementar. Por quê? Porque as imagens, elas se integram ao texto para compor o significado total das mensagens. Por isso, elas são complementar, certo? Essas imagens, elas complementam a propaganda. Por isso, é uma função complementar a função dessas imagens. Agora, a quinta questão. Pede para você observar uma outra propaganda, que é uma propaganda da Folha de São Paulo. Observe aí, ó, Folha de São Paulo, aí você tem 1º de abril, dia da mentira. Bem abaixo temos Folha, nada além da verdade. Ok? Então, sobre esta propaganda, pede aqui para conversar com os colegas sobre esta propaganda. Então, estas perguntinhas aqui são orais, mas vamos analisar cada uma delas. Qual é o produto que está sendo divulgado, anunciado aqui nessa propaganda? Qual é o produto? É um jornal que tem como nome esse jornal Folha de São Paulo. Geralmente, que elementos compõem a primeira página de um jornal? Você sabia que elementos que compõem a primeira página de um jornal?
Na primeira página de um jornal, você tem as manchetes, as principais notícias que são anunciadas nesse jornal. Você tem o título, você tem o local, o lugar, você tem o valor, o preço, tá? Então, são informações básicas que vêm na primeira página de um jornal. E o que mais chama sua atenção nessa propaganda? Eu creio que o que mais chamou a sua atenção foi o que mais chamou também a minha atenção, o fato aqui, olha, abaixo aqui do título, como se fosse o título de uma reportagem, 1º de abril, dia da mentira, vi esse espaço aqui. A maior parte dessa imagem está em branco, sem nada. Eu acredito que tenha sido isso que chamou mais a sua atenção, porque a minha atenção foi esse fato, tá? Que mais me chamou a atenção. E qual é a intenção do anunciante em deixar a maior parte do espaço em branco? Olha o título, 1º de abril, dia da mentira. Folha, nada além da verdade. Como o título aqui é 1º de abril, dia da mentira, então a intenção do anunciante em deixar a maior parte do espaço em branco é para dizer o quê? Que a Folha de São Paulo, esse jornal, ele não divulga mentiras, ele só fala a verdade. A intenção do anunciante em deixar a maior parte do espaço em branco é justamente essa, é dizer que a Folha não mente. E que relação existe entre o texto e o espaço vazio da Folha? Que relação que existe? A Folha, ela só fala a verdade. Aquilo que é mentira não consta na Folha de São Paulo. Você acha que o espaço em branco nessa propaganda, ele cumpre a mesma função de uma imagem complementar? Na minha opinião, sim. Esse espaço em branco, junto com o que está escrito, junto com as palavras, compõe a principal mensagem. Então, por isso, eles se complementam. Então, esse espaço em branco, ele cumpre a mesma função de uma imagem complementar, porque ele complementa o texto. Ok, crianças? Então, na sequência, olha, vamos recapitular. A propaganda geralmente se dirige a um público específico. É propaganda para crianças, propaganda para jovens, para idosos, para estudantes, para profissionais, para pais, etc. Por que a propaganda ela se dirige a um público específico? Para atrair a atenção desse público-alvo, certo? E para isso, o anunciante utiliza diferentes estratégias. Que estratégias são essas? Escolha das palavras e das imagens, a organização do texto e das imagens do anúncio. E ainda, alguns anunciantes também utilizam a criação de um slogan. O que é esse slogan? É a frase que acompanha a marca da empresa e muitas vezes torna essa empresa ou essa marca conhecida dos consumidores, tá? Então, vocês também fizeram aí a página 13. Então, vamos aqui ver, vamos corrigir as questões dessa página. Nós temos aqui a 6ª questão, né? A 6ª questão pede para você responder. A que público consumidor a propaganda da página 10 se dirige? A crianças e a adolescentes. Aqui está se referindo àquela propaganda lá sobre os almanaques do personagem louco, que é um personagem da história da Turma da Mônica, né? Então, o público-alvo aí é crianças e adolescentes. Você acha que esse produto poderia interessar outros públicos? Na minha opinião, sim, né? Tem muitos adultos que amam os gibis, amam as histórias em quadrinhos. Eu, por exemplo, me interessaria muito, né? Me interessa muito. Por quê? Porque eu gosto das histórias em quadrinhos e principalmente dos personagens da Turma da Mônica, né? E qual das propagandas apresenta um slogan? Qual?
A propaganda da Folha de São Paulo é que apresenta um slogan. Qual é o slogan da Folha de São Paulo? Folha, nada além da verdade. Esse é o slogan da Folha. De olho na imagem. A 8ª questão. A linguagem escolhida para se dirigir ao público da propaganda da página 10 é formal ou informal? Copie do texto o trecho que confirma sua resposta. A linguagem é informal. Aí nós temos o trecho que justifica essa resposta, que é personagem mais pirado da turma. A 9ª questão. O texto da propaganda faz uma comparação entre as personagens de uma mesma turma. De acordo com o texto, todas as personagens dessa turma são igualmente piradas? Não, pois segundo a propaganda, a personagem louco é a mais pirada de todas. E a letra B da 9ª questão? Que palavras do texto justificam a resposta do item A? As palavras mais pirado da turma, as palavras mais e da. Nessa expressão mais pirado da turma é que justificam que essa propaganda ela faz uma comparação entre as personagens de uma mesma turma. Em que grau o adjetivo pirado foi usado? Foi usado no grau comparativo e no grau comparativo de superioridade, mais pirado. Então, nós podemos dizer que todas as aventuras da personagem são igualmente boas? Por quê? Sugestão aí de resposta. Não, porque a propaganda se refere às melhores aventuras da personagem, o que significa que há outras que não são tão boas, que não foram selecionadas. Somente foram selecionadas as melhores aventuras deste personagem. Ok? Então, aqui nós concluímos a correção dessas atividades sobre o gênero textual propaganda e aí nós vamos seguir agora com a correção das atividades sobre advérbio. Então, vamos ampliar. Vocês começaram aí na página 14, lendo um pequeno texto que tem como título A Mãe d'Água. Era uma vez um homem muito pobre. Todos os anos ele plantava melancia na beira do rio, na esperança de ganhar algum dinheiro com as frutas, mas nunca conseguia colher nenhuma. Quando as frutas ficavam maduras, sumiam misteriosamente. Ao anoitecer, todas estavam lá, mas de manhã não havia uma melancia sequer. Só pode ser alguém que vem pelo rio, concluiu. Resolveu ficar de tocaia. Escondeu-se no mato e ficou espiando. Na primeira noite não houve roubo algum. Na segunda, também não. Mas na terceira, ouviu um barulho de passos bem leves se aproximando. Vagarosamente, para não fazer ruído, o homem se aproximou do local de onde vinham os passos. Para sua surpresa, lá estava uma moça lindíssima. Era quem pegava as melancias. Então, você viu que aí nesse texto tem algumas palavras que estão destacadas em negrito? Então, a segunda questão te pergunta: o que ocorria de misterioso com o homem que plantava melancias? Ele plantava melancias e elas sumiam durante a noite. E de onde teria vindo a moça que pegava as melancias? De onde que ela teria vindo? Teria vindo de quê? Onde era que ele plantava? Era na beira do rio. Então, essa moça, ela poderia ter vindo do rio, né? Então, essas palavras que estão destacadas aí nesse texto,
Estas palavras são advérbios. E o que é um advérbio? O advérbio é uma palavra que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, ou até uma frase, indicando determinada circunstância. Os advérbios são classificados de acordo com as circunstâncias que expressam. Isso mesmo. Que circunstâncias são essas? Circunstância de afirmação, como, por exemplo, certamente, sim, deveras, realmente. Circunstância de dúvida, talvez, possivelmente, provavelmente. Circunstâncias de intensidade, muito, bastante, pouco, demais, mais, bem, tão. Circunstância de lugar, aqui, ali, lá, acolá, longe, perto. Circunstâncias de modo, imediatamente, bem, mal, assim, depressa. Circunstâncias de negação, não absolutamente, tampouco. Circunstância de tempo, hoje, ontem, amanhã, nunca, sempre. Você observou que ao final aí desses que foram citados, sempre aparece o etc? Sempre. Por quê? Porque não são só estes que aparecem aí no material de vocês, que são advérbios de afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar, de modo, de negação, de tempo. Existem outros, certo? E aí, eu sei que vocês devem ter observado aí no material de vocês, porque na aula passada a tia recomendou que vocês estivessem estudando a tabela que aparece na página 54 sobre alguns advérbios e algumas locuções adverbiais. Então, aqui também no material de vocês tem muitos outros advérbios e locuções adverbiais, ok? Se você não deu uma olhada ainda nessa tabela, procure fazer isso, porque é importante você estar aprendendo sobre essa classe gramatical, certo, crianças? Eu sei que vocês já fizeram essa atividadezinha aqui da página 15, né? Então, nós vamos estar fazendo a correção das questões que estão aqui nessa página. Então, vamos lá. Aqui nós temos a quarta questão. Começa aqui com a quarta questão, que pede para você copiar as palavras destacadas no texto, relacionando-as com o que elas indicam. Então, as que estão destacadas no texto que indicam modo, temos misteriosamente e vagarosamente. E as que indicam intensidade, muito e bem. E a que indica tempo, nunca. O advérbio destacado no texto que indica negação, não. E o advérbio destacado no texto que indica lugar, lá. A quinta questão. Encontre no texto os dois adjetivos que foram modificados por advérbios de intensidade. Escreva esses adjetivos e os respectivos advérbios. Muito, pobre, bem, leves. Os adjetivos aí são pobre e leves. Pobre é modificado pelo advérbio de intensidade muito. E leves é modificado pelo advérbio de intensidade bem. A sexta questão. Escreva a circunstância que cada advérbio indica nas frases. Você quer lanchar conosco hoje ou amanhã? Hoje e amanhã indicam tempo. Eles entraram rapidamente na sala e cumprimentaram os convidados. Rapidamente indica modo. Vovó dormiu aqui ontem. Aqui indica lugar e ontem indica tempo. Talvez eu compre as flores na feira. Talvez indica dúvida. Pedro disse que não viajará no feriado. Não indica negação. E aí temos a sétima questão. Complete as frases com advérbios de acordo com a classificação indicada. Na letra A, pede
o que para você completar com um advérbio de tempo. Marina faltou ao curso de pintura, então hoje, ontem. Então, você vai completar, basta um deles. Na letra B, realmente o horário do curso não é adequado para as crianças. É um advérbio de afirmação, que deve ser colocado aí, no caso, realmente. A letra C é um de dúvida. Talvez eu vá cancelar minha participação na exposição. Ou provavelmente eu vá cancelar minha participação na exposição. Então, qualquer um desses dois é um advérbio que indica dúvida. Ok, crianças? E aí, nós vamos seguir na próxima página, que é a página 16, sobre um outro conteúdo. E é um conteúdo ortográfico que nós vamos estar estudando aqui, olha. Então, que conteúdo é esse? Abreviatura, sigla e símbolo, certo? Para começar, você vai analisar aqui esse cartaz e vai pesquisar o significado das siglas e abreviaturas que aí aparecem, ok? Então, por que você acha que foram usados símbolos, abreviaturas e siglas no cartaz do espetáculo? Por que você acha? Se fosse para usar as palavras, os significados mesmo desses símbolos, dessas abreviaturas, dessas siglas, ia ficar muito congestionado aí, com muitas palavras, né? Então, para escrever de modo simplificado essas palavras, se optou por usar símbolos, abreviaturas e siglas. Ok, crianças? Então, o que é abreviatura? Abreviatura é a escrita reduzida de uma palavra ou expressão. Geralmente, a abreviatura leva ponto final. Por exemplo, olha aí a abreviatura de avenida, AV ponto. E de habitante, HAB ponto. E a abreviatura de adjetivo, ADJ ponto. Já a sigla é um tipo de abreviatura. Forma-se uma sigla juntando as letras ou sílabas iniciais das palavras que compõem o nome de entidades, de órgãos, de países, etc. Então, exemplos. CONANDA. CONANDA é Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, aí foi formado o quê? Foi formado uma sigla, pegando partes aí das palavras cujo significado, né? Nós temos, olha, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, com partes das palavras aí que constituem o significado da sigla, se formou ela, CONANDA. E ECA? ECA pegou-se o E de estatuto, o C de criança e o A de adolescente. ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. CDC é o Código de Defesa do Consumidor. Então, aí nós temos siglas. E símbolo é uma convenção geralmente de valor internacional. Em geral, é escrito com letras, em letra minúscula, não tem letra maiúscula no símbolo, e também não tem ponto final. Por exemplo, km é quilômetro, kg, quilograma, UG, grama, H, hora, min, minuto e S, segundo, mas não tem ponto. E todas as letras que são usadas aí nesses símbolos são minúsculas, certo? Então, você vai estar pesquisando sobre outras abreviaturas, siglas e símbolos
e vai fazer as questões das páginas 16 e 17, para que depois nós estejamos fazendo a correção. Também você vai estar fazendo a atividade da página 18 sobre advérbios, ok? Então, nós vamos ficando por aqui. Beijos e até a próxima!